Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Estamos aqui para falar do novo dono da SAF Botafogo, que superou aí algumas expectativas, né? Se imaginava que Gabriel de Alba continuaria nas sombras, no anonimato, com um perfil bem diferente, digamos até antagônico ao do antecessor John Textor, mas não foi isso que aconteceu nos últimos momentos, no último dia. Hoje, Gabriel de Alba resolveu aparecer, resolveu falar e chamou a atenção de muita gente, atenção até positiva. Um cara que fala português quase de forma fluente, claro, a semelhança, né, a familiaridade entre os idiomas neolatinos, né, o espanhol falado no México, o português falado no Brasil, é claro que facilita, né? John Textor, por exemplo, nunca se pronunciou em língua portuguesa, nem perto disso, né? No máximo, um obrigado, amo vocês e por aí vai. Gabriel de Alba simplesmente fez questão de falar com todos os envolvidos na cúpula do Botafogo, seja na SAF, seja no social, em língua portuguesa. Fez reuniões na casa do presidente João Paulo Magalhães Lins, com o social, fez reuniões com o pessoal da SAF, se reuniu até com torcida organizada para tirar foto. Isso foi realmente surpreendente. Foi até o campo, viu o treinamento dos jogadores, conversou com os atletas, passou segurança para os atletas, passou uma perspectiva de futuro muito interessante para os jogadores do Botafogo e deu uma declaração pública que, é claro, né, virou uma sensação entre os torcedores do Botafogo, prometendo levar o Botafogo, mais uma vez, a ser um dos mais importantes da América, um dos maiores da América. E é claro que o torcedor gosta disso. O torcedor não esperava, isso veio de uma forma até surpreendente, e Gabriel de Alba simplesmente parece que entendeu muito rápido como funcionam as coisas no futebol. Bicho, já ouviram falar do bicho, né? Até que é o bicho de hoje. Pouco se fala hoje, né? Principalmente nas SAFs, né? Do bicho após o jogo. Mas Gabriel de Alba prometeu 2 milhões aos jogadores em caso de vitória e classificação do Botafogo. Olha, entendeu rapidamente como funciona o futebol brasileiro. É claro que o Botafogo tem razões tantas para conseguir lutar por essa vaga, conseguir vencer e um placar favorável, pelo menos para levar para os pênaltis, não vai ser fácil. O time do Cienciano é um time que construiu uma vantagem muito interessante no jogo de ida, até inesperada, e agora, é claro, joga com a faca e o queijo na mão. Mas Gabriel de Alba fez questão de não deixar só a motivação do salário em dia, dos direitos de imagens em dia, da promoção para o torcedor. Hoje, um jogo que teria talvez 5 mil pessoas, terá por volta de 20 mil pessoas devido à promoção que o Botafogo realizou. O Botafogo não vai conseguir nem mensurar, na verdade, né, quantas pessoas estarão no estádio Newton Santos, porque pagantes e presentes haverá uma diferença muito grande devido à promoção que o clube fez, no momento em que precisava fazer isso. O Botafogo não poderia, os jogadores não poderiam jogar para o estádio vazio, tendo em vista a falta de confiança que o torcedor nesse momento tem no time, e não vai jogar para estádio vazio. E o Gabriel de Alba fez questão de prometer um bicho gordo caso os jogadores consigam essa classificação. Olha, e tendo em vista as diversas promessas feitas, né, as diversas reuniões, o Botafogo está em busca de um novo treinador. Há nos bastidores quem diga que se Rodrigo Belão for bem, ele pode, como fosse um mandato tampão, ele pode encerrar essa temporada no comando do Botafogo, porque Gabriel de Alba quer pensar grande. E aí é claro, né, quando se fala em pensar grande, o torcedor do Botafogo já lembra do Arthur Jorge. O Arthur Jorge está empregado. Hoje o Arthur Jorge tem contrato com o Cruzeiro, tem mais 4 anos de contrato, 3 anos e pouquinho com o Cruzeiro. Mas a grande verdade é que o Arthur Jorge, e aí eu vou trazer um conteúdo exclusivo aqui para vocês. Arthur Jorge já revelou a pessoas próximas do seu círculo que gostaria muito de voltar ao Botafogo.
mas que àquela altura não voltaria, isso no ano passado, 2005, ali entre o Campeonato Mundial de Clubes. Ele esteve no Rio de Janeiro, né? Nessa ocasião também estive com ele. E que enquanto o John Textor estivesse no Botafogo, ele não voltaria. Mas no dia que John Textor saísse, esse seria o sonho de Arthur Jorge, voltar a dirigir o Botafogo. Porque a maneira como ele saiu ainda precisa ser explicada ao público botafoguense. Tem muita coisa que as pessoas não sabem. Tal. Isso fala do Arthur Jorge. Arthur Jorge hoje tem contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro não vai ser campeão brasileiro. O Cruzeiro está na 5ª colocação, muitos pontos atrás, perdeu muitos pontos. Se fosse o Cruzeiro só do Arthur Jorge, o Cruzeiro era líder do Campeonato Brasileiro. Mas agora perdeu muitos pontos e o Cruzeiro não tem mais essa possibilidade. Matematicamente existe? Existe, mas é muito difícil, né? A chance de o Cruzeiro ser campeão brasileiro é em torno de 2%. Palmeiras e Flamengo hoje estão muito à frente. E Arthur Jorge acabou de ser eliminado da Libertadores, que era a prioridade da Raposa. Raposa tem Copa do Brasil ainda. Está lá, clássico contra o Atlético Mineiro. Uma eliminação para o Atlético Mineiro, é claro que não vai ocasionar a demissão do Arthur Jorge, né? O Pedro Lourenço tem um projeto para o Cruzeiro, ele quer o Cruzeiro uma equipe estável, uma equipe que lute para ser campeã, e para isso você precisa de um trabalho de médio prazo, no mínimo. Mas pessoas muito próximas do círculo do AJ já disseram que, por mais que ele goste muito de treinar o Cruzeiro, Belo Horizonte não caiu nas graças da família do treinador. Belo Horizonte não tem sido muito convidativa para Arthur Jorge. E é claro, se o Botafogo, ao final da temporada, fizesse uma proposta, se Gabriel de Alba realmente quisesse tornar esse time do Botafogo, tudo isso que ele falou, com um projeto, com um treinador campeão, dependendo do que acontecer com o Cruzeiro, uma eliminação para o rival pode estremecer essa relação. Não é do feitio do Pedro Lourenço, mas ele já demitiu alguns treinadores. Fernando Diniz e Tite não completaram o seu ciclo, e mesmo o Tite sendo campeão, ele foi demitido. A torcida pediu, o Cruzeiro não saia da zona de rebaixamento, a cabeça do Tite rolou. É possível que a cabeça de Arthur Jorge role ao final da temporada? Bom, eliminação para o Flamengo na Libertadores não é para demitir treinador nenhum. Mas quem sabe uma eliminação da forma como for, a gente vai, obviamente, estar atento aqui. Para o maior rival, pode jogar uma pressão sim para o Arthur Jorge. E se não conseguir ficar dentro das vagas para a Libertadores, não acredito que vá terminar o contrato no Cruzeiro. Claro, Gabriel de Alba, prometendo aquilo que prometeu, sabe que um treinador à altura de um projeto campeão da América, Arthur Jorge, sim, está nessa lista. Qual é a vontade do treinador? Arthur Jorge, até o momento, não tem a menor vontade de encerrar o contrato com o Cruzeiro, mas não gosta muito de morar em Belo Horizonte e tem um sonho, ele mesmo já falou, de voltar a dirigir o Botafogo, desde que o Textor não faça mais parte do cenário. Não tem mais Textor. Ainda tem um contrato com o Cruzeiro. Mas pode ser que muita coisa aconteça até o fim da temporada. E aí, torcedor do Botafogo, gostaria de AJ no comando para 2027? Beijo grande, até a próxima.